Nós já estamos de volta. Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios mais uma vez a doutora Marcela França. Ela que é advogada especialista em previdência. Doutora Marcela, seja muito bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, todo o pessoal que tem em casa. Como sempre, mais uma vez, é uma alegria estar aqui. Nós vamos voltar nesse assunto que é a revisão da vida toda, o julgamento dos embargos interpostos pelo INSS. Doutora, para a gente começar, o que justificou a suspensão dos processos que tratam da revisão da vida toda 7 meses após o julgamento favorável aos aposentados e pensionistas? É uma triste notícia, né? Até antes da entrevista, a gente estava conversando, né? Infelizmente, o INSS, ele está criando tumultos no julgamento da revisão da vida toda. Em maio desse ano, o INSS opôs embargos de declaração para um julgado que ocorreu em dezembro de 2022. O ministro Alexandre de Moraes, ele acatou um pedido do INSS de suspensão dos processos que estavam sendo julgados, tramitando em juízo, tratando sobre a revisão da vida toda, sobre a alegação que o INSS estava com problemas na implantação de novos benefícios. Por quê? Como foi julgado favorável em dezembro de 2022, alguns juízes estavam aplicando a tutela de evidência, mandando que o INSS recalculasse o novo benefício e implantasse. O INSS falou que estava com questões operacionais, ele já estava com embargos interpostos e fez assim: ministro, por gentileza, suspende esses processos de julgamentos até o julgamento dos embargos de declaração. O que o INSS está fazendo com isso? Ele está solicitando a cassação do acórdão que julgou de forma favorável os embargos, a revisão da vida toda. Lembrando que o relator desse processo é o ministro Alexandre de Moraes. O julgamento começou dia 11 de agosto agora. E o parecer inicial do ministro Alexandre de Moraes é de que de alguns aspectos, o INSS estava certo nas suas solicitações. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes está dando salvaguarda para o INSS, prejudicando ainda mais aposentados e pensionistas do Brasil inteiro. Vocês não podem se esquecer dessa informação. Doutora Marcela, quais são os aspectos, então, do acórdão que você mencionou anteriormente, estão sendo questionados pelo INSS? É o acórdão todo ou só alguns pontos? O primeiro passo é que o INSS quer anular o julgamento da revisão da vida toda. Caso ele não consiga a anulação, o que o INSS está solicitando? Ele está solicitando que os benefícios que já foram julgados, os pedidos de revisão da vida toda e foram negados, não possam ser revistos. O INSS não quer pagar os últimos 5 anos de atrasados, sob a alegação que vai criar um descontrole nas contas públicas. Ele gostaria de pagar os atrasados, caso esses efeitos sejam modulados, apenas a partir de maio de 2023. E no entendimento do INSS, os processos que já foram extintos, os benefícios que foram extintos, por exemplo, os benefícios de aposentadoria que viraram revisão, que viraram pensão por morte, não teriam direito à revisão da vida toda. Ou seja, a partir do momento que o INSS ele faz isso, ele está fazendo o quê? Ele está negando o direito a um benefício previdenciário melhor para aposentados e pensionistas. Quando a gente fala em benefício previdenciário, a gente está falando de verbo alimentar, Fábio. É comida na mesa de aposentado e pensionista. Isso é muito grave. Vocês, telespectadores, quem vai nos assistir depois, vocês têm que ter consciência disso. O nosso ministro Alexandre de Moraes, ele já votou a favor do INSS, a partir do momento que ele retira grande parte dos direitos dos aposentados e pensionistas. Doutora Marcela, no Brasil, só para a gente ter uma ideia, existem quantos processos que versam sobre a revisão da vida toda? Hoje, o placar está em torno de mais de 10 mil processos e menos de 11 mil processos. Isso é pouco. Quem tem direito à revisão da vida toda, que é uma revisão de exceção, ela não é para todos os aposentados e pensionistas. Ela acolhe, ela vai abarcar menos de 1/3 da população de aposentados e pensionistas do Brasil. Ou seja, o governo tem condições de organizar financeiramente para atender o que foi julgado em 2022, concedendo aos aposentados e pensionistas o melhor cálculo do seu benefício com pagamento de atrasados dos últimos 5 anos. Doutora Marcela, essa suspensão causa algum prejuízo aos aposentados e pensionistas? Dá para mensurar? Não é impossível mensurar.
Mas que o prejuízo ele é imenso, porque, repetindo, benefício previdenciário é verba alimentar. A época do julgamento da revisão da vida toda, inclusive eu falei aqui, falei nas minhas redes sociais também, que era para a população acionar o presidente à época da República para que ele colocasse a mão na consciência sobre o julgamento da revisão da vida toda. E o ano passado, na revisão, na época do julgamento, o nosso ministro da Economia, à época, fez um terror no STF e a revisão da vida toda passou. Agora é a hora da população buscar o chefe do executivo, que é o nosso presidente Lula, através das suas redes sociais, através de e-mail dos canais oficiais do governo e também os seus representantes do legislativo junto ao governo federal, para que os aposentados e pensionistas tenham representatividade, porque eles estão tirando comida da boca dos aposentados e pensionistas. Pois é, doutora Marcela, tem vários processos que já estão em tramitação na Justiça. Como que fica, as decisões nesse caso? Como tem sido tomada essas decisões? Após o julgamento, em dezembro de 2022, a favor dos aposentados e pensionistas na revisão da vida toda, alguns juízes começaram a aplicar a tutela de evidência. A tutela de evidência é quando há um julgamento favorável, mas não houve a publicação do acórdão. Então, foi por isso que o INSS alegou que precisaria da suspensão desses processos, porque alguns juízes estavam sentenciando de forma favorável para os aposentados e pensionistas, ordenando que o INSS recalculasse o novo benefício e aplicasse e implantasse o novo benefício. Alguns outros juízes, que são mais corajosos, estavam negando o benefício e outros mantiveram suspenso, aguardando a decisão final do STF, que é o que está acontecendo agora, Então a gente está aguardando esse julgamento final. No dia 15 agora, a gente vai até falar sobre isso, mas nós temos vistas desse processo, todos os ministros provavelmente vão pedir vistas desse processo. Por quê? Porque é uma matéria de difícil técnica e difícil entendimento jurídico. Então, provavelmente, na vida toda, vamos torcer para ela ser julgada, esses embargos, para que sejam julgados ainda esse ano. Doutora Marcela, como está hoje, então, o julgamento dos embargos da revisão da vida toda para deixar o nosso telespectador atualizado? Atual, ontem nós tivemos o ministro Cristiano Zanin, que é o novo ministro do STF, ele pediu vistas dos embargos interpostos pelo INSS contra a revisão da vida toda. Ele tem o prazo de 90 dias para falar, para proferir o voto dele. Se em 90 dias ele não proferir o voto dele, automaticamente o processo volta para o plenário. O julgamento final do processo de revisão da vida toda, desses embargos, estava para o dia 28 desse mês. Então, até o dia 21 de agosto, deveria ter o seu julgamento final da revisão da vida toda. Provavelmente não vai ser. Ou seja, esse prazo está se estendendo e o prejuízo para os aposentados e pensionistas só crescendo. Doutora, quem está nos acompanhando agora, que pegou o assunto, agora no início, gostaria que você deixasse não sei se é possível, porque a gente fica apreensivo, de tranquilidade. A gente vai ter que esperar mesmo, para ver o que vai dar essa questão aí dessa suspensão da revisão da vida toda. Se realmente será suspenso, se terá esses embargos acatados ou não é isso? Sim. O João Badari, que é um advogado que está à frente da revisão da vida toda, ele é um representante de nós, advogados previdenciaristas do Brasil inteiro, porque na verdade quem defende interesse de advogado, de aposentado e pensionista somos nós. Sim. Nós é que compramos a bandeira de vocês, então nós é que estamos brigando com o STF, somos nós quem fazemos as defesas em primeira e em segunda instância. Então é necessário que a população tenha consciência, você não é aposentado, mas você tem um avô, você tem uma avó, você tem um tio aposentado, então acione as redes sociais e peça para o chefe do executivo e os representantes legislativos façam valer o direito dos aposentados e pensionistas. Dá para saber o que vai acontecer? Infelizmente não. O problema é que a modulação, se realmente for valer os atrasados a partir de maio de 2023, quantos aposentados e pensionistas vão ter de prejuízo? E aqueles que já foram julgados antes da decisão final do STF, que já foram negados, que não vão ter direito a rever o seu benefício? E aquelas aposentadorias que viraram pensão por morte, que o INSS entende que não deve ser feita a revisão da vida toda, o prejuízo vai ser para nós, população, para os nossos aposentados e nossos pensionistas.